Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre gerenciamento de redes. Essa é a nossa videoaula 5, que traz como tema Acordos de Nível de Serviço, os SLA. Mais uma vez eu reitero a necessidade de verificarem o material que está disponível em nossa sala de aula virtual, que complementa o que nós apresentamos aqui. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 5, Acordos de Nível de Serviço. Sempre que falamos em acordo, sempre que falamos em algo que envolve partes, nós estamos falando de contratos. E o gerenciamento desses contratos envolve também o gerenciamento dos níveis de serviço que são ofertados. Portanto, o gerenciamento de nível de serviço, ou SLM, Service Level Management, é uma metodologia e também um conjunto de procedimentos que são aplicados para assegurar que os níveis adequados de serviço sejam prestados a todos os usuários de acordo com prioridades previamente definidas e a custos compatíveis. Os níveis de serviço eles são definidos em termos de disponibilidade, capacidade de resposta, integridade e segurança oferecidas aos usuários. Vejam que tudo isso deve ser previamente colocado, deve ser previamente negociado para que seja feito um contrato de prestação de serviços adequado que atenda tanto ao prestador de serviço quanto àquele que compra essa prestação de serviço, quanto ao cliente. O Service Level Management, ou gerenciamento de nível de serviço, ele engloba um contrato entre o prestador de serviço e seus clientes. Esses clientes podem ser internos ou externos à organização e define as expectativas do cliente, as responsabilidades de ambas as partes e as penalidades em caso de não atendimento das metas estabelecidas também por ambas as partes. O Service Level Agreement, ou SLA, Acordo de Nível de Serviço, é um contrato que se refere ao nível de serviço que é prestado entre o prestador de serviço, aquele que oferta o serviço, e um cliente que adquire serviço, e esse contrato ele garante níveis específicos de performance e também de confiabilidade que vão ter um determinado custo. O SLA ele estabelece a ligação entre o gerenciamento dos níveis de serviço e os resultados que são esperados pela empresa, tanto por aquela que oferta o serviço quanto aquela que toma aquele serviço, o cliente. Um SLA ele define quais níveis de serviço são considerados aceitáveis pelos usuários e que podem ser fornecidos pelos prestadores de serviço. Temos muitas vezes aí o fantasma da expectativa, que se traduz normalmente numa prestação de serviço onde o cliente entende que aquele serviço não foi devidamente atendido, não foi devidamente prestado, porém, os níveis de serviço, o tipo de serviço que é prestado e essa expectativa não foi claramente colocada dentro de contrato. Quando você alcança suas expectativas, normalmente elas aumentam e as pessoas nunca estão satisfeitas. As pessoas ficam chateadas quando as expectativas são frustradas. E um contrato mal feito, um acordo de nível de serviço mal feito, pode frustrar justamente as expectativas, inclusive de ambos os lados. Na ausência de fatos contraditórios, as expectativas são baseadas no que é desejável e não no que é possível. Isso também é um fator determinante para o sucesso ou insucesso de um acordo de nível de serviço e também para o próprio contrato de prestação de serviço entre o prestador e o tomador do serviço. Um SLA ele não deve ditar apenas o nível de serviço a ser oferecido, mas também o que os prestadores de serviço podem esperar dos consumidores do serviço em termos de utilização dos recursos e a própria carga do serviço. É muito comum também, a partir de um critério de valor, um critério de custo, se adquirir serviço aquém das expectativas ou abaixo de um nível que vá atender de maneira satisfatória ao cliente. Também é papel do fornecedor de serviço alertar quanto a esses fatores e trabalhar para que o serviço que seja entregue realmente venha atender as expectativas daquele cliente. Um SLA ele pode ser uma forma eficiente de contratar serviço, porque estabelece parâmetros que devem ser atingidos pelo prestador de serviço e também devem ser observados pelo tomador do serviço. Os contratos baseados em SLA devem ter um gerenciamento eficiente, para evitar que perdas e desgaste no relacionamento entre contratante e contratado aconteçam.
Temos diferentes tipos de SLA. Podemos citar o SLA empresa, que envolve um prestador de serviço e um cliente interno, por exemplo, um acordo entre o departamento de informática e o departamento do usuário. Temos o SLA externo, que é o tipo mais comum e que envolve um prestador de serviço e uma outra empresa, que vai ser a empresa usuária. Por exemplo, a contratação de um link de dados e voz de um operador de telecomunicações por um usuário. O SLA interno, que é utilizado pelo prestador de serviço para medir o desempenho de grupos dentro da sua organização. Um exemplo seria o acordo informal entre o grupo de serviço, que é formado pela área de TI, e o diretor da área de informática. Vejam que a prestação de serviço é algo que pode ser realizada, pode acontecer internamente ou externamente. O SLA ele pode ser usado de diversas formas, em canais de distribuição, para orientação de fornecedores, na prestação de serviços de redes, prestação de serviços de hospedagem de aplicativos na web, serviços de acesso, como o serviço de internet, por exemplo, provedores de serviços de internet, todos eles são obrigados a terem um contrato de nível de serviço com seus usuários, e o cumprimento ou descumprimento desses contratos por ambas as partes também tem uma legislação que atua sobre esses contratos. Existe também a prestação de serviço interno, o comércio eletrônico, por exemplo, e serviços que são tradicionalmente regidos, por contrato de SLA, como os departamentos de TI das organizações. Um SLA ele possui 3 elementos principais. Primeiro, ele deve ser legal e estabelecido segundo a lei. As leis vigentes no país não pode ser contraditório em relação ao que existe em termos de vigência de lei criminal, lei fiscal, etc. Deve conter informações técnicas claras, com a descrição da funcionalidade, capacidade, qualidade, interface de uso e gerência do serviço. Quaisquer informações que faltem, quaisquer informações que sejam incompletas, poderão levar a momentos de dupla interpretação e também de litígio entre as partes. E terceiro, informações organizacionais, que incluem todas as interações entre o consumidor, aquele tomador de serviço, e o provedor, relacionados ao uso e gerência daquele serviço. Vejam que todos os aspectos de utilização e fornecimento do serviço devem ser previamente acordadas, e tudo que aconteça a posteriori deve estar condicionada ao que está dentro desse nível de contratação. Um SLA, portanto, é um contrato que inclui, primeiro, os serviços suportados, segundo, todos os parâmetros de qualidade de serviço para cada serviço que é oferecido, também os níveis de serviço esperado, tanto em termos de qualidade de serviço, tempo de fornecimento, tempos de reparo, todas as informações necessárias para a utilização dos produtos. E, finalmente, em quarto, as responsabilidades do provedor e dos usuários quando os níveis de serviço não são alcançados. Dentre os parâmetros de gerenciamento do SLA, nós podemos destacar o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, ou seja, o tempo transcorrido entre uma falha e outra. Quanto maior for esse tempo, maior é o tempo de funcionamento ininterrupto do serviço. Segundo, o MTTR, que é o tempo médio para reparo. No caso de uma ocorrência de uma falha, uma intercorrência, um erro, quanto menor esse tempo, melhor para o fornecimento do serviço. Que vão também desembocar em disponibilidade, quanto tempo aquele serviço ficou disponível para uso, a disponibilidade percebida, que é aquela disponibilidade quando o usuário está utilizando aquele serviço. Vejam que um determinado serviço pode ficar inacessível por um determinado período de tempo. Isso tem a ver com a disponibilidade. Porém, quando o usuário precisa utilizar, ou seja, quando há necessidade de uso e quando ele está utilizando, não existe essa indisponibilidade. E essa se caracteriza como a disponibilidade percebida. Outro aspecto forte também é a documentação. Veja como a documentação detalhada, com todos os itens, procurando abordar da maneira mais exata possível
todas as informações, todos os aspectos do serviço que é oferecido é importante. Também o trabalho de desempenho do helpdesk, quanto atendimento de chamados, abertura e fechamento de chamados, acompanhamento dos trabalhos que são executados e todo o trabalho de verificação da satisfação do cliente. Aspectos de segurança também são fundamentais hoje em qualquer rede de comunicação. Não é possível gerenciar uma rede com qualidade se não houver segurança. E, por fim, também, e não menos importante, a pesquisa de satisfação dos interessados, de todos os clientes que utilizam o serviço. Eles são balizadores para a melhoria do serviço e um processo de melhoria contínua de todo o sistema, né, de toda a parte de gerenciamento do próprio SLA. Entrando um pouquinho mais de detalhes sobre esses parâmetros, vamos falar um pouquinho mais do MTBF. O MTBF em inglês, tempo médio entre falhas, é o Mean Time Between Failures. O MTBF é medido percentualmente em relação a todos os componentes e serviços do contrato. Por exemplo, para um MTBF de 4.000 horas, o tempo de parada da rede é de 1 hora e um SLA correspondente a 99,98%. O MTBF ele, portanto, expressa o tempo médio entre interrupções de um serviço, também conhecido como MTBSO, Mean Time Between Service Outage, considerando que TI é um serviço e não um componente. Vejam que dentro do conceito de TI nós temos aí também telecomunicações. A meta típica de MTBF para sistemas de alta confiabilidade pode ser considerada de 4.000 horas por ano, ou seja, a rede não deve falhar com frequência maior que uma vez a cada 4.000 horas ou a 166,67 dias. Vejam que esse é um número ótimo de MTBF para uma rede com 99,98% de disponibilidade. O outro parâmetro que já falamos é o MTTR, Mean Time to Repair. O MTTR ele se refere ao tempo médio para reparo de um componente ou serviço da rede, também conhecido como MTTSR, Mean Time to Service Repair. Esse parâmetro é associado ao MTBF para medir a eficiência dos reparos que acontecem. Em sistemas de alta disponibilidade, devem existir procedimentos que sejam eficientes, por exemplo, para a substituição de hardware ou software, além de meios redundantes para assegurar a continuidade do serviço. Ou seja, para se obter uma alta disponibilidade, é preciso ter muita eficiência também no tempo médio de reparo. A própria disponibilidade, ela é um percentual do tempo em que um serviço está disponível para uso. Temos aí a disponibilidade total, que é o parâmetro que mede a disponibilidade do serviço contratado, muitas vezes considerando um período de tempo estendido ao horário de trabalho regulado da empresa ou de utilização pelo usuário. Ele considera todos os momentos que são utilizados ou não utilizados pelo usuário. E a disponibilidade percebida, ou aparente, que é um parâmetro que identifica a disponibilidade do serviço, que é percebida pelo interessado do serviço, medida a partir de registro de helpdesk, ou seja, durante a utilização do serviço. Veja que ele não considera por aí tempos de indisponibilidade que aconteçam fora do momento em que o usuário está utilizando o serviço. Outro parâmetro importante é a confiabilidade. Considerando que a disponibilidade no sistema é dada pela fórmula MTBF, ou seja, tempo médio entre falhas, dividido por MTBF mais MTTR, ou seja, tempo médio entre falhas mais o tempo médio para o reparo, nós podemos considerar que a indisponibilidade é dada por tempo médio de reparo sobre o tempo médio entre falhas mais o tempo médio para reparo, ou N, que representa a indisponibilidade, é igual a 1 menos A, que é a disponibilidade. Nesse caso, como no sistema de TI de alta disponibilidade, o MTBF costuma ser muito maior que o MTTR, a confiabilidade de uma rede, que é dada por N, é definida como o MTTR sobre o MTBF, ou seja, o tempo médio de reparos dividido pelo tempo médio entre falhas. A confiabilidade
ela é tanto melhor quanto maior for esse tempo de operação livre de falhas, portanto, em relação ao tempo de disponibilidade total, assim como quanto menor for o tempo de paralisação devido a falhas, definido como tempo de reparo, como vimos anteriormente. O outro parâmetro, muito importante, é a documentação, como dito. A documentação mede o nível de atualização da documentação e o nível de detalhamento que é negociado previamente. A documentação, que varia desde documentos de rede, quanto a configurações físicas e lógicas, e mesmo os contratos que são estabelecidos entre prestador de serviço e tomador de serviço, ela é importante porque garante uma rápida solução de problemas, evita a ruptura do serviço em caso de indisponibilidade dos técnicos que operam o serviço no dia a dia e facilita todo o processo burocrático e administrativo. Uma das formas de calcular esse parâmetro é fazer aleatoriamente uma inspeção da documentação e medir o número de itens que são atualizados. Vejo que esse processo de documentação também vai influenciar na performance, no desempenho do helpdesk. A performance do helpdesk é um parâmetro que é a média de um conjunto de no mínimo 3 outros parâmetros. Atendimento das chamadas, medido por sistema que determina automaticamente a performance dos atendentes. Percentual de solução de problemas. Tempo de resolução. Outros parâmetros são medidos por um sistema de controle de abertura e fechamento de chamados, os Trouble Tickets, TTs, que são boletins indicativos de anomalias, que podem ou não estar afetando o usuário. Eles devem ser abertos justamente para essa medição, para essa parametrização e documentação dos registros, a título também de penalizações que podem ocorrer em função do contrato de SLA estabelecido. Outro parâmetro importante é a segurança. Essa segurança engloba a determinação de quem poderá ter acesso ao serviço, a natureza do acesso e os mecanismos que são usados para detectar, evitar e comunicar acesso não autorizado. Portanto, a segurança ela envolve todos os usuários, os recursos, inclui todos os serviços, dados, aplicativos, sistemas e componentes de rede que devem ser definidos sob o aspecto de segurança. Cada empresa ela define a forma de medir esse parâmetro. Uma maneira, por exemplo, é a inspeção periódica de controles e processos para avaliar se estão sendo seguidos pelo pessoal operacional e gerencial. Vejam também que determinar as regras de utilização dos recursos computacionais, de uso de sistemas, a utilização dos sistemas através de normas e padrões de segurança visando essa utilização também é muito importante. Lembrando sempre que eles devem seguir as normas legais, não podem estar em confronto com as leis em vigor. Temos aí referenciais como a própria lei da internet, e também o Marco Civil da Internet e também a LGPD no Brasil. E por fim, e não menos importante, a pesquisa de satisfação, onde a qualidade dos serviços prestados aos usuários deve ser avaliada de forma contínua em função da possibilidade de os usuários utilizarem serviços com segurança, eficiência e economia. A empresa contratada e também a contratante devem elaborar uma pesquisa de comum acordo, que deve ser submetida aos interessados pelo serviço prestado. Essa pesquisa deve identificar o nível de satisfação dos usuários do serviço e os resultados servirem como balizadores para a melhoria contínua desse serviço. Portanto, nós podemos definir dentro dos componentes básicos de SLA as partes do acordo, que envolvem contratantes. Normalmente é formado por 2 grupos que negociam o acordo, como prestador de serviço e grupo de usuários. Nós temos aí prazos. Esse prazo tem duração de 1 ou 2 anos, depende muito da tecnologia e condições de negócio envolvidos. Também devem seguir as normas e padrões legais, que são os principais balizadores, as principais referências para a execução desses contratos de SLA. Também possui um escopo, onde estão definidos os serviços que são cobertos, mas não especifica os níveis de serviços prestados ou percentuais de disponibilidade do serviço. Vejo que no escopo se estabelece o que é coberto pelo acordo e principalmente aquilo que não está coberto pelo acordo de nível de serviço. E as limitações, que incluem normalmente uma cláusula de advertência do prestador de serviço,
Nessa seção é qualificado o serviço definido no escopo, ou seja, são estabelecidos justamente percentuais que têm a ver com aquele serviço prestado. Temos ainda, dentro desses componentes básicos do SLA, os objetivos do nível de serviço, que são os serviços que devem ser prestados, o nível de serviços prestados, que podem incluir aspectos como tempos de resposta, disponibilidade, desempenho, precisão, vários fatores técnicos que dizem respeito aos objetivos. E para que esse SLA seja bem sucedido, convém utilizar os seguintes critérios. Primeiro, ele deve ser atingível. O prestador de serviço deve se calçar num contrato de SLA que seja factível, que realmente possa se traduzir em verdade. Segundo, mutuamente aceitável e seja bom para ambas as partes, tanto o prestador de serviço quanto o tomador de serviço. Que ele seja mensurável. É importante que o serviço oferecido seja medido e que a medição feita seja aceita, seja comprovável tanto pelo tomador de serviço quanto pelo provedor de serviço. Ele deve ser controlável. O prestador de serviço ele deve ter controle sobre o serviço que ele oferece, deve ter ferramentas adequadas para isso, e também o próprio tomador de serviço deve ser capaz de avaliar os serviços que são oferecidos, o nível de qualidade que é oferecido, ter ferramentas para arguir, para argumentar também com o seu provedor de serviço a respeito do que está sendo oferecido, do que está sendo fornecido. Ele deve ser significativo, realmente deve abordar de uma maneira clara, de uma maneira bem limpa, de uma maneira bem o mais exata possível, o tipo de serviço que está sendo ofertado e compreensível. Deve ser do entendimento de ambas as partes para evitar justamente desconfortos ou confrontos a posteriori. Por último, financeiramente acessível. O serviço ofertado ele deve ser lucrativo, logicamente, para o prestador de serviço e também deve estar dentro do orçamento do contratante. Vejam que muitas contratantes, às vezes, fazem opção por aderir a tipo de serviço que não atende. Isso aí vai gerar um desconforto no futuro, vai gerar uma série de problemas em termos de comunicação, e isso realmente não é bom para nenhuma das partes. É claro que também é imprescindível o uso de indicadores de nível de serviço. Normalmente esses indicadores eles não são feitos diretamente, é necessário utilizar parâmetros de medida que devem ser de acordo mútuo, né? Deve ser acordado entre ambas as partes e devem representar de uma maneira o mais razoável possível o nível do serviço prestado. Veja que os indicadores de serviço também devem ser de conhecimento de ambas as partes para evitar problemas futuros. Deve-se definir, portanto, com cuidado esses indicadores, a utilização desses indicadores, bem como o sistema métrico que vai representar cada objetivo do serviço. Os indicadores eles podem representar direto ou indiretamente esses objetivos que eles representam e devem ser o mais claros possíveis, traduzindo toda a expectativa de ambas as partes. Também temos o aspecto do não desempenho, também chamado sem desempenho, onde são definidos todas as cláusulas de não cumprimento das obrigações do acordo de nível de serviço. Multas pecuniárias, reembolsos, etc., devem ser previstos também no caso de não desempenho, tanto pelo provedor de serviço, quanto também pelo tomador de serviço, que também tem suas responsabilidades. Atenção! É muito importante observar que aqui são detalhadas penalidades que podem ser aplicadas ao prestador de serviço, desde que penalidades financeiras, suspensões do cancelamento de acordo, mas existem também penalidades que podem ser aplicadas ao tomador de serviço, como, por exemplo, o rompimento do contrato antes do seu término. Existem possibilidades que devem ser negociadas e, mais uma vez, todas devem seguir as regulamentações legais. No caso do Brasil, por exemplo, toda essa parte de acordo de serviço que envolvam telecomunicações é regido pela Anatel.
Existe também ainda a possibilidade de oferta de serviços opcionais, que é a previsão de componentes de serviços adicionais que não são normalmente oferecidos ou não estão sendo fornecidos naquele momento. Por exemplo, uma empresa que não funciona aos domingos, mas necessita da disponibilidade de sistemas online naquele dia ou numa determinada época do ano, por exemplo, no Natal, em se tratando de comércio eletrônico, por exemplo, é muito importante, onde a disponibilidade de uma rede, a disponibilidade de um serviço pode se tornar essencial para aquele negócio. Então, podem ser negociados também serviços opcionais com prazo determinado para que esses serviços sejam também prestados com qualidade. Existem também as exclusões. O SLA deve especificar também serviços que não estão cobertos pelo acordo. Isso também deve ser claro. Essas exclusões devem ser especificadas no acordo. São categorias que podem supostamente estar cobertas, mas não estão. Vejam que devem estar tudo bem claro, tudo bem explícito para que não existam dúvidas e para que não ocorram, na verdade, conflitos posteriormente. A administração é a seção que descreve a forma atual do SLA, os processos são definidos e também as responsabilidades com relação a cada processo. Vejam que todas as informações devem ser claras, devem ser objetivas, para que não exista um duplo entendimento de ambas as partes. Relatórios também devem ser elaborados. Relatórios são componentes-chave, do SLA, devem refletir os indicadores de nível de serviço. Esses relatórios eles podem ser usados para estabelecer informações específicas, para atualizar informações junto do cliente, para eventuais momentos de litígio também. Então, esses relatórios eles são importantes principalmente para evitar justamente problemas de dupla interpretação ou problemas legais. Os relatórios devem ser fornecidos pelo prestador de serviço, entregues ao tomador de serviço e deve também ser de comum acordo os valores, fatores, indicadores, tudo que é demonstrado nesses relatórios. Um relatório, então, deve especificar algumas informações que são importantes. Nome do relatório, as responsabilidades devem estar bem claras nesse relatório, o conteúdo, claro, conciso, o mais exato possível. Todos os indicadores de nível de serviço que foram acordados devem estar representados e devem apresentar valores que sejam inteligíveis. Deve haver uma frequência de elaboração, estabelecer um prazo de elaboração, de entrega e atualização desses laboratórios. E também devem ficar bem claras as fontes de dados, quais são as referências para a origem daquela informação. E também, logicamente, a forma de distribuição dos relatórios deve ser acordada entre o prestador de serviço e o tomador de serviço. As revisões também vão acontecer. Um SLA ele deve ser revisado periodicamente para confirmar sua validade e os processos, de acordo com a sua atualidade, verificar se estão funcionando satisfatoriamente. Essa revisão do SLA ela pode ser implementada a qualquer momento, desde que seja de acordo com ambas as partes. E, tipicamente, esse acordo de 24 meses deve incluir aí umas 3 revisões, uma revisão a cada 8 meses ou mesmo uma revisão anual, para que todas as informações, para que o conteúdo do SLA seja o mais atual possível. As aprovações também devem acontecer de ambas as partes, depois que todos esses detalhes forem definidos, todas as partes estarem de acordo com as mudanças, o acordo deve ser novamente assinado e, ao assinar o acordo, ambas as partes reconhecem formalmente que estão de acordo com seus termos. Sempre que ocorram as revisões, um novo acordo nasce, então ele precisa ser redigido, atualizado e aprovado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que foi aqui apresentado. Mais uma vez, reforço verificarem o material que nós temos em nossa sala de aula virtual, que complementa tudo que foi colocado aqui. Convido vocês, mais uma vez, a visitarem o canal do Pô Professor. Quem não se inscreveu, se inscreva. Isso ajuda bastante o nosso canal e a gente manter os serviços, manter as informações e atualizar sempre que possível.
No mais, agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!